Bom dia, bem-vindos ao canal Gigante Alado nessa manhã de quarta-feira em mais uma palavra de fé. E nós hoje vamos meditar na palavra do Senhor no texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse texto da palavra do Senhor, Jesus está nos prevenindo de que não teríamos vida fácil quando resolvêssemos segui-lo. E ele está ensinando aos discípulos que seriam bem felizes se, sofrendo pelo nome dele, não murmurassem, não resistissem, mas simplesmente entendessem que o propósito de Cristo foi sofrer por nós para pagar os nossos pecados. E Jesus está prevenindo aqueles discípulos e a nós de que todo sofrimento, toda perseguição, toda falsidade que se levanta contra os seus seguidores, ele já profetizava porque ele mesmo sofreu essas perseguições. Nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 59 e 60, nós vemos o que Jesus passou. E diz assim: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Então Jesus, lá no início, ensinando seus discípulos o que eles poderiam passar, o que nós podemos passar, porque ele passaria por isso. E o sofrimento, as dores, tudo, Jesus também experimentaria, e nós também podemos experimentar, porque no capítulo 27 desse mesmo Evangelho, no versículo 26, diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. Se o nosso mestre passou por todos esses sofrimentos, pela prisão, pelo açoite, tendo à sua frente pessoas que o seguiam testemunhando falsamente contra ele, por que isso não aconteceria conosco? Nós vemos nos dias de hoje a perseguição explícita contra a nossa religião, contra a nossa fé, contra o povo de Cristo. E não devemos desanimar de pregar esse evangelho, não devemos desanimar, apesar das provas, apesar de tudo aquilo que possa intentarem contra nós, contra todos aqueles que seguem a Cristo, mas firme na rocha, prontos para sofrer por Cristo. Quando Paulo perseguia a igreja e no caminho de Damasco foi alcançado por Jesus, o que Jesus disse para Ananias ao orar por ele: ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, Saulo de Tarso, o perseguidor, agora sofreria perseguição em nome de Cristo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas a notícia que Jesus dá é: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram os discípulos que viveram antes de nós. E assim continuam perseguindo aqueles que vivem a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a sua casa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que assistirem esse vídeo e que ele sirva de alimento para a sua vida espiritual. Que ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sou o Kleber Salgado, falando da cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. Tenham todos um bom dia e que Deus vos abençoe.